Nunca pensei que o amor pudesse doer tanto quanto uma lâmina atravessando carne viva. Mas ali estava eu, deitada na maca fria do hospital, sentindo cada centímetro da minha pele arrepiar enquanto as luzes fluorescentes piscavam acima de mim como estrelas mortas. Rafael segurava minha mão, mas seus dedos estavam gelados, distantes, como se já não me reconhecessem mais. Como se eu fosse apenas uma doadora universal, um tipo sanguíneo compatível, uma solução conveniente para o problema que ameaçava destruir a mulher que ele mais amava no mundo. Não eu. Nunca eu. Sempre ela, Dona Marta. 3 semanas antes, tudo havia desmoronado num consultório médico, cheirando a antisséptico e desespero. O oncologista havia falado com aquela voz grave e cuidadosa que os médicos usam quando sabem que estão destruindo mundos. Câncer no fígado. Estágio avançado. A única chance era um transplante, e precisava ser rápido. Rafael havia me olhado naquele momento, e eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era amor. Não era preocupação comigo. Era cálculo. Ele estava medindo meu valor, pesando minha utilidade, transformando 5 anos de casamento numa equação fria onde eu era apenas uma variável. Lembro que segurei a mão dele no caminho de volta para casa, meus dedos entrelaçados nos dele enquanto dirigia em silêncio. A cidade passava pela janela num borrão de luzes e sombras, e eu tentava encontrar palavras que fizessem sentido. Marta sempre foi uma presença constante na nossa vida. Não aquele tipo de sogra que liga todo dia ou aparece de surpresa com marmitas. Não. Ela era mais sutil, mais venenosa. Controlava Rafael com comentários afiados disfarçados de preocupação maternal, com olhares de decepção que o faziam se contorcer de culpa, com aquele jeito de fazer tudo parecer que eu nunca seria boa o suficiente. Nunca da família certa. Nunca com o sobrenome adequado. Nunca digna do filho perfeito que ela havia criado. Mas ali, naquele carro silencioso, eu ainda acreditava que o amor superava tudo. Que nossa história valia mais que o veneno dela. Que Rafael me escolheria. Que idiota eu era. Chegamos em casa e ele foi direto pro escritório. Ouvi a porta se fechar e depois o som abafado de uma ligação telefônica. Fiquei na cozinha, olhando para as panelas reluzentes que eu havia comprado quando nos mudamos para esse apartamento. Tudo aqui tinha minha marca. As cortinas cor de mostarda que ele disse que odiava, mas que eu insisti porque traziam luz pro lugar. As plantas na varanda que eu regava todas as manhãs. As fotos na parede, aquelas que mostravam a gente rindo, abraçados, fingindo que éramos felizes. Ou talvez eu não estivesse fingindo. Talvez só ele estivesse. 3 horas depois, Rafael saiu do escritório com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Pensei que ele tinha chorado pela mãe. Mais tarde descobri que ele tinha chorado por causa das escolhas que estava prestes a fazer, pelas mentiras que estava prestes a contar, pela traição que já estava em movimento. Ele se sentou ao meu lado no sofá. Eu estava assistindo alguma série idiota na Netflix, tentando não pensar na palavra câncer, tentando não imaginar Marta morrendo, porque mesmo odiando aquela mulher, eu não conseguia desejar isso. Não de verdade. Rafael pegou o controle remoto e desligou a TV. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que senti meu peito apertar. Ana, ele disse, e sua voz estava estranha, controlada demais, como se estivesse lendo um roteiro. Você é compatível. Levei um segundo para processar. Compatível? Pro transplante. Você tem o mesmo tipo sanguíneo que minha mãe. O médico disse que você poderia ser doadora. Meu coração começou a bater mais rápido. Rafael, Isso é sério. Doar um pedaço do fígado não é como doar sangue. Eu sei. Ele pegou minha mão, e dessa vez havia algo de urgente no toque. Algo quase desesperado. Mas você se recupera. O fígado se regenera. Em alguns meses estaria tudo normal de novo. Mas a cirurgia, os riscos... O médico disse que os riscos são mínimos. Você é jovem, saudável. Ana, por favor. Ele apertou minha mão com força. Ela é minha mãe. É a única mãe que eu tenho. E ali estava. A armadilha perfeitamente construída. Se eu dissesse não, eu seria a mulher cruel que deixou a sogra morrer. Se eu dissesse sim, eu estaria provando minha lealdade, minha devoção, meu lugar na família. Exceto que eu não sabia que não importava o que eu escolhesse. O destino já estava escrito. A sentença já havia sido dada. Eu preciso pensar. Falei, e minha voz saiu tremendo. Rafael se levantou bruscamente. Pensar? Minha mãe está morrendo e você precisa pensar? Não é justo, Rafael. Isso é uma decisão enorme. Deixa eu processar, pelo menos. Ele passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que eu conhecia tão bem. Aquele que ele fazia quando estava frustrado. Tá bom. Pensa.
Mas pensa rápido, porque ela não tem muito tempo. Naquela noite, deitei na cama ao lado dele, sentindo que havia um abismo entre nós. Rafael estava de costas para mim, e eu olhava para o teto tentando entender como tinha chegado ali. Como um casamento que começou com promessas de para sempre tinha se transformado nisso. Nessa sensação de estar constantemente devendo algo. De nunca ser suficiente. De sempre ter que provar alguma coisa. Pensei em ligar para minha mãe. Mas o que eu diria? Que meu marido queria que eu doasse parte do meu fígado para a sogra que me odiava? Que eu estava com medo, mas também me sentindo culpada por ter medo? Minha mãe nunca gostou de Rafael. Ela disse no dia do nosso casamento, com aquele jeito dela de falar verdades dolorosas. Esse menino ama a mãe dele mais do que vai te amar um dia. Espero que você esteja pronta para sempre ser a segunda opção. Eu tinha rido. Tinha dito que ela estava sendo dramática. Que era só ciúme de mãe, aquele instinto protetor de quem não quer ver a filha se machucar. Mas mães sempre sabem. Elas veem coisas que a gente, cegados pelo amor, nos recusamos a enxergar. 2 dias depois, eu estava no consultório do cirurgião. Rafael tinha marcado a consulta sem me avisar. Simplesmente apareceu na hora do almoço no escritório onde eu trabalhava e disse: "Vem, a consulta é em 30 minutos." Como se fosse uma decisão já tomada. Como se minha opinião não importasse. O doutor. Henrique era um homem na casa dos 50. Com olhos gentis e mãos que pareciam feitas para salvar vidas. Ele explicou o procedimento em detalhes clínicos que me fizeram sentir enjoada. Iam abrir minha barriga. Iam cortar uma parte do meu fígado. Iam costurar de volta. E sim, o fígado se regenera, mas a cirurgia tinha riscos. Infecção, hemorragia, complicações com a anestesia, morte. Ele disse essa última palavra olhando direto nos meus olhos, e eu vi que ele queria ter certeza de que eu entendia. Isso não era brincadeira. A taxa de mortalidade é baixa. Ele continuou. Menos de 1%, mas existe. Rafael apertou meu ombro. Ela vai fazer. O Dr. Henrique me olhou, ignorando o Rafael. A senhora vai fazer? Abri a boca. Fechei. Olhei para o meu marido. Para o homem que eu tinha prometido amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia expectativa ali. Havia cobrança. Mas será que havia amor? Sim, eu disse. E foi como assinar minha própria sentença de morte. Eu vou fazer. Rafael sorriu. Pela primeira vez em dias, ele sorriu. E por um momento idiota, eu pensei que talvez isso nos aproximasse. Que talvez, depois de tudo, ele finalmente visse o quanto eu o amava. O quanto eu estava disposta a sacrificar por ele. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames. Sangue, urina, raio-x, tomografia. Eles precisavam ter certeza de que eu estava saudável o suficiente para doar, que meu fígado era perfeito, que eu era a doadora ideal. E eu passei em todos os testes com louvor. Claro que passei. Eu tinha 28 anos, corria 3 vezes por semana, comia direito, não fumava, bebia socialmente. Eu era a candidata perfeita. A vítima perfeita. Marta veio jantar em casa na semana antes da cirurgia. Rafael insistiu, disse que era importante termos um momento em família. Cozinhei o prato favorito dela, aquele ragu demorado que levava horas para ficar no ponto. Arrumei a mesa com as louças boas, acendi velas. Estava tentando, sempre tentando. Ela chegou apoiada no braço de Rafael, mais magra que o normal, com a pele meio amarelada pela icterícia. O câncer estava comendo ela por dentro, isso era visível. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi que o veneno ainda estava lá. Aquele brilho de superioridade, de desdém, de certeza absoluta de que eu nunca seria digna do filho dela. Ana, ela disse. E meu nome na boca dela sempre soou como uma acusação. Obrigada por fazer isso. Não soou como gratidão. Soou como se ela estivesse dizendo: finalmente você vai se provar útil. Jantamos em silêncio constrangedor. Rafael tentava puxar conversa, falando sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre qualquer coisa que preenchesse o vazio. Mas Marta só beliscava a comida, me olhando de vez em quando com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Havia algo de triunfante ali, como se ela soubesse de um segredo que eu desconhecia. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ouvi vozes baixas na sala. Me aproximei da porta, ainda com as mãos molhadas, e escutei. Você tem certeza disso? A voz de Marta era um sussurro áspero. Tenho. Depois da cirurgia, vou resolver tudo. Ela merece saber antes, Rafael. Não. Se eu contar agora, ela não vai fazer a cirurgia. E você acha isso certo? Deixar ela passar por isso e depois... Mãe, por favor,
Eu sei o que tô fazendo. Meu coração disparou. Sobre o que eles estavam falando? Que segredo era esse? Voltei pra pia, minhas mãos tremendo tanto que quase derrubei um prato. Rafael apareceu na cozinha segundos depois, sorrindo aquele sorriso que não chegava aos olhos. Deixa que eu termino, ele disse, pegando o pano de prato das minhas mãos. Sobre o que vocês estavam conversando? Tentei manter a voz casual, mas ela saiu tensa. Nada demais. Só ajustando detalhes da recuperação dela. Mentira. Eu sabia que era mentira, mas não pressionei. Não queria saber. Ou talvez eu estivesse com medo de descobrir. Na noite anterior à cirurgia, Rafael fez amor comigo de um jeito estranho. Intenso, quase desesperado, como se fosse a última vez. Eu me agarrei a ele, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem entender por quê. Ele beijou cada uma delas, murmurou palavras no meu ouvido que eu quis acreditar que eram verdadeiras. Depois, ficamos deitados no escuro, e eu ouvi quando a respiração dele ficou regular, quando ele adormeceu. Mas eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo algo pesado no peito, uma premonição sombria que eu tentava ignorar. De manhã, chegamos ao hospital quando o sol ainda estava nascendo. O céu tinha aquela cor rosada de amanhecer, linda e cruel ao mesmo tempo. Rafael segurava minha mala com uma mão e minha mão com a outra. A equipe nos recebeu com aquela eficiência gentil de quem está acostumado com o drama humano. Me levaram para um quarto pequeno onde eu trocaria de roupa. Me deram aquela bata ridícula de hospital que abre atrás, me transformando em paciente, em corpo, em objeto médico. Rafael ficou comigo enquanto eu me trocava, mas ele olhava pela janela em vez de olhar para mim. Sua mente já estava em outro lugar, na mãe dele, no que viria depois. Em tudo menos em mim. Com medo? Ele perguntou, ainda de costas. Sim. Ele finalmente se virou. Veio até mim. Segurou meu rosto com as mãos. Olhou fundo nos meus olhos. E por um segundo eu vi algo ali. Culpa? Arrependimento? Ou só a imagem distorcida do que eu queria ver? Você vai ficar bem, ele disse. Vai dar tudo certo. E depois a gente vai recomeçar. Vai ser um novo começo pra gente. Acreditei nele. Deus, como eu acreditei. Deixei aquelas palavras encherem meu peito de esperança idiota. Pensei que talvez isso fosse o que faltava. Que depois de salvar Marta, eu finalmente seria aceita. Finalmente seria parte da família de verdade. Finalmente seria amada do jeito que eu merecia. A enfermeira veio me buscar às 7 da manhã. Rafael caminhou comigo até a porta do centro cirúrgico. Segurou minha mão até o último segundo. Então me soltou. E eu fui levada para aquela sala fria e branca cheia de máquinas que bipavam e pessoas mascaradas que mal me olhavam nos olhos. O anestesista era um homem jovem com voz calma. Ele explicou o processo enquanto colocava a agulha na minha veia. Ia doer um pouquinho. Ia queimar. Depois eu ia sentir sono. Depois não ia sentir mais nada. Conta de trás para frente a partir de 100, ele disse. 100, 99, 98. Pensei em Rafael. 97. Pensei na vida que eu queria ter. 96. Pensei em tudo que eu estava prestes a dar. 95. A sala começou a girar. 94. As vozes ficaram distantes. 93. E então nada. Acordei na recuperação com uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Não era só física. Era como se tivessem arrancado algo essencial de mim. A enfermeira me viu abrir os olhos e sorriu. Bem-vinda de volta. A cirurgia foi um sucesso. Sucesso. Que palavra interessante. Sucesso para quem? Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Ela me deu gelo picado. Deixei derreter na língua, sentindo cada gota descer queimando. Seu marido está lá fora esperando, ela disse. Quer que eu chame ele? Balancei a cabeça. Ainda não estava pronta. Ainda precisava me recompor, entender meu corpo novo, esse corpo que tinha doado parte de si, que tinha se partido para salvar alguém que me odiava. Fiquei na recuperação por horas. A dor vinha em ondas, controlada por remédios que me deixavam flutuando numa névoa agradável. Enfermeiras entravam e saíam, checando sinais vitais, ajustando soro, sorrindo aqueles sorrisos profissionais que não significavam nada. Eu olhava para o teto e tentava não pensar em nada. Só sentir a dor, porque a dor pelo menos era real. Quando finalmente me transferiram para o quarto, o sol já estava se pondo. A luz dourada entrava pela janela, iluminando as paredes brancas estéreis. Rafael estava sentado na poltrona ao lado da cama, mexendo no celular. Ele levantou a cabeça quando me viram entrar e seu rosto se iluminou. Ou pelo menos foi isso que eu quis acreditar. Você tá bem?
Ele veio até mim, segurou minha mão. Dói, eu sussurrei, porque era a verdade mais simples que eu tinha. Vai passar, o médico disse que é normal. Você foi muito corajosa, Ana. Tão corajosa. Corajosa. Ou estúpida. A linha entre as duas era tão fina que eu não conseguia distinguir. E a Marta? Perguntei, porque eu precisava saber. Precisava saber que tinha valido a pena. Que meu sacrifício tinha servido para alguma coisa. Rafael hesitou. Só um segundo, mas eu notei. Ela tá bem? A cirurgia dela também foi um sucesso. Tá na UTI, mas estável. Posso ver ela? Amanhã. Hoje você precisa descansar. Ele ficou comigo até tarde, mas estava diferente. Inquieto. Checando o celular a cada 5 minutos. Saindo pro corredor para atender ligações. Quando eu perguntava quem era, ele dizia, trabalho, com aquela voz vaga que significava que ele não ia elaborar. E eu estava cansada demais, com dor demais, para insistir. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. A dor cortava através dos remédios. Cada respiração doía. Cada movimento era uma agonia. E o pior era a solidão. Rafael tinha ido embora por volta das 10. Disse que precisava descansar, que voltaria de manhã cedo. Me beijou na testa, daquele jeito distante, como se eu fosse uma tia velha e não sua esposa. E então fiquei sozinha naquele quarto de hospital, com os sons das máquinas e dos gemidos distantes de outros pacientes, pensando em todas as escolhas que me trouxeram até ali. No dia seguinte, acordei com sol forte batendo no rosto. Uma enfermeira diferente estava checando meu soro. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam ter visto muita coisa. Bom dia, querida. Como está a dor? Suportável. Menti. Ela me olhou por cima dos óculos. Não precisa ser heroína. Se tá doendo, a gente aumenta a medicação. Mas eu não queria mais remédios. Queria sentir. Queria estar presente. Algo dentro de mim dizia que eu precisava estar alerta. Que algo estava vindo, algo ruim. Rafael apareceu perto do meio-dia, com um buquê de flores que provavelmente comprou na loja do hospital. Ele estava diferente. Mais arrumado. Tinha feito a barba. Estava usando aquela camisa azul que eu adorava. Havia um nervosismo nele que eu não conseguia identificar. Como você tá? Ele perguntou colocando as flores num vaso. Melhor. Quero ver a Marta. Ver como ela tá se recuperando. Rafael ficou tenso. Ana, sobre isso, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela tá bem? Aconteceu alguma coisa com ela? Não, ela tá ótima. Melhor do que o esperado até. É sobre outra coisa. Ele puxou a cadeira para perto da cama. Sentou. Não olhou para mim. Ficou olhando para as próprias mãos. Aquelas mãos que eu conhecia tão bem, que já tinham me tocado com tanto carinho e agora pareciam mãos de um estranho. Rafael, você tá me assustando. Ana, eu... Ele respirou fundo. Eu não sei como dizer isso. Não existe jeito bom. Então só diz. Eu quero o divórcio. O mundo parou. Simples assim. As máquinas continuaram bipando. As enfermeiras continuaram passando pelo corredor lá fora. O sol continuou brilhando, mas o meu mundo inteiro parou. Congelou naquele segundo, naquela frase, naquelas 4 palavras que destroem vidas. O quê? Minha voz saiu tão baixa que eu mal conseguia ouvir. Eu quero o divórcio. Ana, isso não tá funcionando há muito tempo. A gente sabe disso. A gente? Eu me forcei a sentar, ignorando a dor lancinante. Você quis dizer você. Você sabe disso. Porque eu não sabia de porra nenhuma, Rafael. Não grita. Você acabou de sair de uma cirurgia. Não me diz o que fazer. Você tá terminando comigo. Agora. Depois que eu doei parte do meu fígado pra sua mãe. Depois que eu quase morri por vocês. Foi por isso que eu esperei. Eu precisava que você fizesse a cirurgia primeiro. A verdade me atingiu como um soco. Você usou. Você me usou. Não foi assim. Então como foi, Rafael? Me explica. Me explica como isso é qualquer outra coisa que não seja você me usando como uma puta doadora de órgãos e depois me jogando fora. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo. Eu vou pagar tudo. Todas as suas despesas médicas, a recuperação, tudo. Você não vai precisar se preocupar com dinheiro. Comecei a rir. Um riso histérico, doloroso, que fazia minha barriga arder onde tinham me cortado. Dinheiro. Você acha que eu tô preocupada com dinheiro? Ana, para. Você vai se machucar. Eu já estou machucada. Você me machucou de um jeito que não tem conserto. A enfermeira entrou correndo. O que tá acontecendo aqui? A senhora precisa se acalmar. Mas eu não conseguia me acalmar.
5 anos. 5 anos da minha vida. 5 anos tentando ser boa o suficiente, bonita o suficiente, perfeita o suficiente. E no final, nada tinha sido suficiente. Eu nunca tinha sido suficiente. Me deram um sedativo. Algo que me fez flutuar de volta para aquela névoa agradável onde nada era real. Rafael tinha sumido quando eu acordei. Ou talvez ele nunca tivesse estado lá de verdade. Talvez tudo fosse um sonho horrível, um pesadelo induzido pela anestesia. Mas não era. Porque no dia seguinte, quando eu finalmente consegui me levantar da cama com a ajuda de uma enfermeira, quando consegui dar aqueles passinhos dolorosos até o corredor, eu os vi. Rafael, Marta e uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela era bonita. Claro que era. Loira, alta, com aquele tipo de elegância que eu nunca conseguiria alcançar mesmo que tentasse por 1000 anos. Ela estava rindo de algo que Rafael tinha dito, a mão dele no braço dela, confortável, familiar. E Marta olhava para ela do jeito que nunca tinha me olhado. Com aprovação, com carinho, com aceitação. Minha visão ficou turva. Não sabia se era das lágrimas ou dos remédios ainda no meu sistema. A enfermeira que me ajudava segurou meu braço com mais firmeza quando meus joelhos fraquejaram. A senhora tá bem? Precisa voltar pro quarto? Mas eu não conseguia me mover. Ficava ali, congelada no corredor, assistindo a cena que destruía qualquer ilusão que ainda restava. Rafael viu quando me viu. Nossos olhos se encontraram, e por um segundo eu vi algo passar pelo rosto dele. Vergonha? Culpa? Mas então ele desviou o olhar, voltou a atenção para a mulher loira, como se eu fosse só mais uma paciente aleatória no corredor. Marta me viu também, e ela sorriu. Não foi um sorriso gentil ou constrangido. Foi um sorriso de vitória pura e absoluta. Ela tinha ganhado. Em todos os sentidos possíveis, ela tinha ganhado. Tinha meu fígado dentro dela, mantendo ela viva, e tinha conseguido arrancar seu filho de mim. Eu era apenas a doadora idiota que tinha servido seu propósito e agora podia ser descartada. Vamos voltar, eu disse para a enfermeira, minha voz saindo estranhamente calma. Talvez fosse choque. Talvez meu cérebro estivesse se protegendo, criando uma camada de entorpecimento entre mim e a realidade, porque a realidade era simplesmente insuportável demais. De volta ao quarto, deitei na cama e olhei para o teto. A enfermeira checou meus sinais vitais, ajeitou meu travesseiro, perguntou se eu queria algo para dor. Balancei a cabeça. A dor física era quase reconfortante agora. Me dava algo concreto para focar. Algo que não fosse a sensação de estar me despedaçando por dentro. Fiquei sozinha por horas. Ninguém veio. Nem Rafael, nem Marta. Nem aquela mulher que presumivelmente era a razão pela qual meu casamento tinha implodido. A tarde passou devagar. Cada minuto se arrastando como uma eternidade. Enfermeiras entravam e saíam, checando coisas, fazendo perguntas que eu respondia no automático. Sim. Não. Um pouco melhor. Obrigada. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que eram cruelmente bonitos, o Dr. Henrique entrou no meu quarto. Ele não estava sozinho. Havia uma mulher com ele, mais jovem, usando jaleco branco e uma expressão séria. Ana, ele disse, e sua voz estava diferente. Havia uma tensão ali que não estava presente durante nossas consultas anteriores. Esta é a doutora Camila Rocha. Ela é da nossa equipe de ética médica. Ética médica. Meu coração começou a bater mais rápido. Aconteceu alguma coisa? Tem algum problema com a cirurgia? Não. Fisicamente você está se recuperando muito bem. Melhor do que o esperado, na verdade. Ele trocou um olhar com a doutora Camila. Mas houve um desenvolvimento que precisamos discutir com você. Sentei na cama, ignorando a pontada de dor. Que tipo de desenvolvimento? A doutora Camila puxou uma cadeira. Ela tinha cabelos escuros presos num coque apertado e olhos que pareciam ver através das pessoas. Senhora Santos, você está ciente de que seu marido pediu o divórcio? Ex-marido, corrigi amargamente. E sim, ele me deu a notícia ontem. Muito gentil da parte dele esperar até depois da cirurgia. Dr. Henrique fechou a porta do quarto. Ana, quando você concordou em fazer a doação, você passou por uma avaliação psicológica. É protocolo padrão. Eu lembro. Durante essa avaliação, você foi questionada sobre pressões externas. Se alguém estava te forçando a fazer a doação. Você disse que não, disse que era uma decisão voluntária que queria ajudar sua sogra. E era verdade. Na época, eu achava que era. A doutora Camila se inclinou para frente. Senhora Santos, coerção médica é um crime sério. Se descobrirmos que você foi manipulada ou pressionada a fazer esta cirurgia sob falsos pretextos,
Isso tem ramificações legais e éticas significativas. Levei um segundo para processar. Vocês estão dizendo que o Rafael pode ter problemas por isso? Estamos dizendo que precisamos investigar as circunstâncias em torno da sua decisão de doar. A proximidade temporal entre a cirurgia e o pedido de divórcio levanta questões sérias. Questões sobre o que exatamente? Dr. Henrique suspirou. Ana, seja franca comigo. Você teria feito essa cirurgia se soubesse que seu casamento estava acabando? A resposta era óbvia. Não, claro que não. Seu marido sabia disso quando pediu que você fizesse a doação? Pensei naquela conversa que tinha escutado por acaso. Depois da cirurgia, vou resolver tudo. Se eu contar agora, ela não vai fazer a cirurgia. Ele sabia, eu disse, e minha voz estava tremendo. Eu ouvi ele conversando com a Marta. Ele disse que se contasse antes, eu não faria a cirurgia. Os dois médicos trocaram olhares significativos. A doutora Camila tirou um gravador pequeno do bolso. Você se importa se eu gravar isso? Para os registros do hospital. Pode gravar. Eu quero que fique registrado. Quero que todo mundo saiba o que ele fez. Durante a próxima hora, contei tudo. Cada detalhe. Como Rafael tinha me pressionado. Como tinha usado a culpa, a manipulação, a imagem da mãe morrendo. Como tinha fingido que depois da cirurgia seríamos um novo começo. Como tinha mentido, planejado, usado. A doutora Camila fazia perguntas precisas, clínicas, anotando tudo num tablet. Dr. Henrique apenas escutava, e eu podia ver a raiva crescendo no rosto dele. Isso é inaceitável, ele disse quando terminei. Completamente inaceitável. Esta cirurgia foi realizada sob premissas falsas. O consentimento da senhora foi obtido através de manipulação e engano. O que acontece agora? Perguntei. Agora abrimos uma investigação formal. O hospital, a ordem dos médicos, possivelmente a polícia. Seu ex-marido e sua ex-sogra podem enfrentar consequências sérias. E quanto a mim? Eu posso fazer alguma coisa? Legalmente? A doutora Camila me olhou com algo que parecia compaixão. Você pode processar por danos morais, por fraude, por coerção. Um bom advogado provavelmente construiria um caso sólido. Mas preciso te avisar, vai ser difícil. Vai ser público. Vai ser doloroso. Mais doloroso do que isso? Apontei para o meu corpo quebrado, para o meu coração destruído, para minha vida em ruínas. Não, ela admitiu. Provavelmente não. Depois que eles saíram, fiquei sozinha com meus pensamentos. A raiva estava começando a substituir o choque. Raiva pura, ardente, do tipo que queima por dentro e pede vingança. Rafael tinha me usado, tinha me manipulado, mentido, fingido amor enquanto planejava minha destruição. E Marta tinha sido cúmplice. Ela sabia. Ela tinha tentado argumentar que eu merecia saber a verdade, mas no final tinha deixado o filho seguir com o plano horrível dele. E aquela mulher. Aquela loira perfeita que provavelmente estava transando com meu marido enquanto eu estava sendo cortada numa mesa de cirurgia. Quantos tempo eles estavam juntos? Meses? Anos? Ela sabia sobre mim? Sobre a cirurgia? Ou Rafael tinha alimentado ela com mentiras também? Peguei meu celular da mesinha ao lado da cama. Tinha várias mensagens não lidas. Minha mãe perguntando como eu estava. Algumas amigas mandando votos de boa recuperação. E 3 mensagens de Rafael. Precisamos conversar. Ana, por favor, não torna isso mais difícil do que precisa ser. Meus advogados vão entrar em contato. Advogados. Ele já tinha advogados. Provavelmente já tinha desde antes da cirurgia. Provavelmente tinha planejado cada detalhe da minha humilhação enquanto eu ingenuamente acreditava que estava salvando minha família. Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei outra. Apaguei de novo. O que eu podia dizer? Que palavras existiam para expressar essa magnitude de traição? No final escrevi apenas: vai se fuder. Não era eloquente. Não era inteligente. Mas era verdadeiro. Tentei ligar para minha mãe, mas caiu direto na caixa postal. Lembrei que ela tinha ido viajar com as amigas. Algum retiro de yoga no interior. Sem sinal de celular. Ela nem sabia da cirurgia ainda. Eu tinha mentido. Disse que era só uma coisa pequena. Nada demais. Não queria preocupar ela. Agora me arrependia. Queria minha mãe. Queria colo. Queria alguém me dizendo que tudo ia ficar bem, mesmo que fosse mentira. A noite caiu e trouxe pesadelos. Sonhei que estava na mesa de cirurgia de novo, mas dessa vez estava acordada. Podia sentir cada corte, cada puxão, cada nervo sendo cortado. E Rafael estava lá, assistindo através do vidro, sorrindo. Marta ao lado dele, aplaudindo. A mulher loira rindo.
Acordei gritando, coberta de suor. Uma enfermeira correndo para dentro do quarto. Só um pesadelo, ela disse, gentil, segurando minha mão. Você tá segura, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. E eu tinha a sensação horrível de que nada voltaria a ser bem nunca mais. No dia seguinte, recebi alta médica. Dr. Henrique veio pessoalmente me ver antes de eu ir embora. Ele me deu uma lista de remédios, instruções de cuidados, números para ligar em caso de emergência. E então me deu outra coisa. Um cartão de visita. Doutora Helena Monteiro. Ela é uma das melhores advogadas de família de São Paulo, especializada em casos complexos. Eu liguei para ela, contei sua situação. Ela quer falar com você. Peguei o cartão com mãos trêmulas. Obrigada. Ana. Ele me olhou nos olhos. O que foi feito com você é monstruoso. Não deixa eles saírem impunes. Você merece justiça. Justiça. Que conceito interessante. Eu tinha doado parte do meu corpo. Tinha quase morrido. Tinha sacrificado tudo por um homem que nunca me amou de verdade. Que justiça no mundo compensaria isso? Não tinha ninguém para me buscar no hospital. Rafael tinha sido minha pessoa de emergência, meu contato, meu tudo. Agora ele era meu nada. Chamei um Uber. O motorista era um senhor gentil que ajudou com minha mala. Notou que eu me movia devagar e com dor. Não fez perguntas. Só colocou uma playlist suave e me deixou encolhida no banco de trás, olhando a cidade passar pela janela. São Paulo nunca tinha parecido tão cinza. Ou talvez fosse só minha perspectiva agora. Tudo tinha perdido cor, tinha perdido significado. Era como se eu estivesse assistindo minha própria vida através de um vidro embaçado, distante e irreal. Chegando em casa foi surreal. Não era mais minha casa. Legalmente ainda era, mas não se sentia como minha. Cada cômodo tinha lembranças que agora me cortavam como vidro. A cozinha onde eu cozinhava para ele. A sala onde assistíamos TV enrolados no sofá. O quarto onde fazíamos amor. Onde eu acordava ao lado dele. Onde eu tinha acreditado que éramos para sempre. Abri a porta do quarto e parei. A cama estava feita, mas com lençóis diferentes. Lençóis que eu não reconhecia. O armário dele estava vazio. Ele tinha levado as roupas. Quando? Enquanto eu estava no hospital me recuperando da cirurgia que ele tinha me pedido para fazer? A audácia era impressionante. Sentei na cama e olhei ao redor. Minha vida toda em caixas invisíveis. Pronta para ser dividida, separada, destruída. 5 anos reduzidos a quem fica com o sofá, quem leva a TV, quem merece os pratos de jantar. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Ana? Aqui é a doutora Helena Monteiro. Dr. Henrique me passou seu contato. Sua voz era firme, segura. O tipo de voz que inspirava confiança. Olá. Ele me contou sobre sua situação. Eu gostaria de marcar uma reunião com você, se possível. Hoje mesmo, se você estiver se sentindo bem o suficiente. Hoje? Quanto mais rápido agirmos, melhor. Seu ex-marido já tem advogados, pelo que entendi. Precisamos nos antecipar. 2 horas depois, eu estava sentada num escritório elegante no Itaim Bibi. A doutora Helena era uma mulher na casa dos 40. Cabelos loiros curtos, terno impecável, olhos afiados que pareciam capazes de ver através de mentiras. Ela me ofereceu café, água, conforto. Então se sentou atrás da mesa e foi direto ao ponto. Conte-me tudo, desde o começo. E eu contei. Pela segunda vez em 2 dias, revivia cada detalhe da minha humilhação. Mas dessa vez era diferente. A doutora Helena não demonstrava pena. Demonstrava raiva. Raiva fria, calculada, do tipo que ganha batalhas legais. Isso é coerção, manipulação e fraude, ela disse quando terminei. Possivelmente até crime. Vou entrar com várias ações. Primeiro, divórcio litigioso com pedido de danos morais substanciais. Segundo, processo criminal contra Rafael e Marta por coerção médica. Terceiro, possível processo contra o hospital se descobrirmos que houve negligência nos protocolos de avaliação psicológica. O hospital não teve culpa. A doutora Camila foi quem identificou o problema. Ainda assim, vamos investigar. Mas o foco principal é seu ex-marido e sua ex-sogra. Quero destruir eles, Ana. Quero que paguem por cada lágrima, cada momento de dor, cada pedaço de você que foi tirado naquela mesa de cirurgia. Pela primeira vez em dias, senti algo além de desespero. Senti esperança. Senti poder. Quanto isso vai custar? Normalmente, muito. Mas seu caso é excepcional, midiático, importante. Vou fazer pro bono, com uma porcentagem dos danos morais quando ganharmos. E vamos ganhar, Ana. Eu te prometo.
Vamos ganhar. Saí do escritório dela com uma pilha de papéis para assinar e uma sensação estranha no peito. Não era felicidade. Estava longe de ser felicidade. Mas era algo. Era um propósito. Era uma razão para continuar respirando, para continuar lutando, para não desistir completamente. Os dias seguintes foram um borrão de dor física e emocional. Minha mãe finalmente voltou da viagem e apareceu na minha porta com olhos vermelhos de tanto chorar. Ela não disse, eu avisei. Não precisava. Apenas me abraçou, cuidou de mim, me fez comer mesmo quando eu não tinha fome, me fez tomar banho mesmo quando eu só queria ficar na cama para sempre. Aquele filho da puta, ela disse uma noite, enquanto trocava meu curativo. Minha mãe nunca xingava. Aquele maldito filho da puta. Eu sempre soube que ele não prestava, mas isso é monstruoso. Você tentou me avisar. E você não me escutou porque estava apaixonada. Não é sua culpa, meu amor. Não é sua culpa amar alguém que não merecia. Mas parecia minha culpa. Parecia que eu devia ter visto os sinais. Devia ter percebido que Rafael nunca me olhava do jeito que olhava para a mãe dele. Devia ter notado como ele sempre escolhia Marta quando havia conflito. Devia ter sido mais esperta, mais cínica, mais protegida. As notificações legais começaram a chegar. Rafael tinha entrado com divórcio consensual, alegando diferenças irreconciliáveis. Minha advogada respondeu com divórcio litigioso, citando fraude, coerção e danos morais no valor de R$2 milhões. A imprensa pegou a história. De alguma forma, alguém vazou detalhes. De repente, minha vida privada estava estampada em sites de notícias, blogs, redes sociais. Mulher doa fígado para a sogra e é pedida em divórcio dias depois. Médicos investigam caso de possível coerção em transplante. A face cruel do amor. Entenda o caso que choca o país. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas pedindo entrevistas. Programas de TV querendo minha história. Pessoas aleatórias mandando mensagens de apoio, de indignação, de curiosidade mórbida. Desativei todas as redes sociais. Mudei meu número. Tentei me esconder, mas era impossível. Eu tinha me tornado uma manchete. Uma cautionary tale. O exemplo perfeito de como o amor pode nos destruir. E então, 3 semanas após a cirurgia, recebi uma visita inesperada. Estava em casa, ainda me recuperando, ainda usando roupas largas porque qualquer coisa que tocasse na cicatriz doía. A campainha tocou. Pensei que fosse minha mãe, que vinha todos os dias. Mas quando abri a porta, era ela. A mulher loira. A amante. A substituta. Ela era ainda mais bonita de perto. Pele perfeita, olhos verdes, corpo escultural. Vestia roupas caras mas casuais. Aquele tipo de elegância sem esforço que mulheres como eu nunca conseguem alcançar. Oi, ela disse. E sua voz era suave, quase tímida. Você é Ana? Quis bater a porta na cara dela. Quis gritar, xingar, despejar toda a minha raiva. Mas algo me fez parar. Curiosidade, talvez. Ou masoquismo. E você é a piranha que tá transando com meu marido. Respondi, mantendo a voz fria. Ela encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu mereço isso. Eu sei que mereço. Mas, por favor, me deixa falar. Só 5 minutos. Por que eu deveria? Porque tem coisas que você precisa saber. Coisas sobre Rafael, sobre tudo isso. Contra meu melhor julgamento, abri a porta. Ela entrou, olhou ao redor do apartamento com uma expressão estranha. Culpa, desconforto, inveja. Senta, indiquei o sofá. Sentei na poltrona em frente, mantendo distância. Ela se sentou na beirada do sofá, mãos entrelaçadas no colo. Meu nome é Bianca. Eu conheço Rafael há 2 anos. 2 anos. 2 anos de traição. Parabéns. Quanto tempo levou até vocês começarem a transar? Ana, por favor. Eu sei que você me odeia. Eu me odeio também. Mas eu não sabia. Sobre você. Sobre a cirurgia. Sobre nada. Como assim não sabia? Rafael me disse que você era separados. Que estavam apenas esperando os papéis do divórcio. Ele me enganou também. Ri sem humor. Você quer minha simpatia? Quer que eu te console porque o homem que arruinou minha vida também mentiu pra você? Não. Eu não quero nada. Só queria que você soubesse a verdade. Eu descobri sobre a cirurgia 1 semana atrás, quando vi nos noticiários. Rafael tinha me dito que estava viajando a trabalho. Eu nem sabia que ele estava no hospital. Nem sabia que você existia como esposa. E quando descobriu, o que fez? Terminou com ele? Ela desviou o olhar. Sim, eu terminei. E foi então que descobri outras coisas. Coisas que... Ana, você precisa saber.
Rafael não é quem você pensa que é. Eu já sei que ele é um monstro. Não, é pior. Muito pior. Ela respirou fundo. Ele tem feito isso antes. Meu sangue gelou. Como assim antes? Rafael foi casado antes de você. Ela se chamava Marcela. Eles ficaram juntos por 3 anos. Terminaram em circunstâncias estranhas. Eu investiguei. Consegui encontrar ela nas redes sociais. A gente conversou. E Bianca me olhou nos olhos. Marta teve um problema cardíaco há 6 anos. Precisava de um transplante. Marcela era compatível. Rafael a convenceu a doar. E então, logo após a cirurgia, pediu o divórcio. O mundo girou. Não podia ser verdade. Não podia ser tão horrível. Você tá mentindo? Eu tenho prints da conversa. Tenho documentos. Posso te mostrar tudo. Ela tirou o celular da bolsa. Mas eu levantei a mão. Não. Eu não posso. Não agora. Ana, ele é um predador. Ele procura mulheres vulneráveis. Faz elas se apaixonarem. Usa elas para salvar a mãe dele. E depois descarta. Comigo, ele estava tentando fazer a mesma coisa. Marta tem problemas renais agora. Ele estava me preparando, me fazendo acreditar que éramos almas gêmeas, que depois que Marta melhorasse, a gente ia se casar. Era tudo mentira, tudo parte de um plano doente. Comecei a tremer. Não de frio, mas de raiva. Raiva pura, visceral. Onde está Marcela agora? Em Curitiba. Ela se recuperou fisicamente, mas... Ana, ela tentou suicídio 2 vezes. Está em terapia há anos. Rafael destruiu ela. E você veio aqui pra quê? Pra se sentir melhor? Pra limpar sua consciência? Eu vim porque você precisa saber com quem tá lidando. E porque... Ela hesitou. Porque eu tenho evidências, e-mails, mensagens, gravações de conversas com Rafael onde ele admite coisas. Sobre você, sobre Marcela, sobre os planos dele. Eu posso te dar tudo. Posso ajudar a destruir ele. Por que você faria isso? Porque eu também fui vítima dele. Porque eu me sinto culpada. E porque essa merda precisa parar. Bianca passou as próximas 2 horas na minha sala, me mostrando tudo. E-mails onde Rafael discutia comigo como se eu fosse um projeto, uma tarefa a ser completada. Mensagens para Marta planejando o timing perfeito para a cirurgia e o divórcio. Conversas com advogados que datavam de meses antes da cirurgia. E o pior de tudo, uma gravação. Era Rafael falando com alguém ao telefone. Pela voz do outro lado, parecia ser um amigo. Eles estavam rindo, bebendo, relaxados. E então Rafael disse: é tipo uma tradição familiar bizarra, sabe? Encontrar uma doadora, casar, esperar o momento certo, pegar o órgão e cair fora. Minha mãe é praticamente uma colecionadora de órgãos nesse ponto. Risos do outro lado. Cara, isso é genial e terrível ao mesmo tempo. O que posso dizer? Somos sobreviventes. E as mulheres são tão fáceis de manipular quando você diz as palavras certas. Eu te amo, Ana. Você é minha vida, Ana. Patético como funcionou. Mais risos. Meu estômago revirou. Tive que correr pro banheiro e vomitar. Bianca me seguiu. Segurou meu cabelo enquanto eu esvaziava as entranhas. Quando terminei, estava tremendo. Suor frio escorrendo pelo rosto. Respira, ela disse, molhando uma toalha e colocando na minha nuca. Eu sei. Eu tive a mesma reação quando ouvi. Como você conseguiu isso? Ele estava bêbado uma noite falando com o melhor amigo dele. Eu estava no banheiro. Ele não sabia que eu tinha voltado. Gravei pelo celular. Na época, achei que podia usar como leverage se ele terminasse comigo. Não sabia que ia servir para isso. Voltamos para a sala. Sentei no sofá, abraçando um travesseiro, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Não era só traição. Não era só mentira. Era sociopatia. Era crueldade calculada e planejada. Era maldade pura. Tem mais uma coisa, Bianca disse, hesitante. Sobre Marta. O que mais pode ter sobre aquela bruxa? Ela não tinha câncer de fígado. Ou melhor, tinha, mas era tratável sem transplante. Os médicos recomendaram quimioterapia e cirurgia parcial. Mas ela optou pelo transplante porque era mais garantido. Ela sacrificou você para ter uma solução mais confortável. Fiquei olhando para ela, incapaz de processar. Como você sabe disso? Consegui acesso aos prontuários médicos dela. Tenho um amigo que trabalha no hospital. Foi ilegal, eu sei, mas você precisa ver. Ela me mostrou cópias de documentos médicos. Estava tudo ali. Opções de tratamento, recomendações dos médicos e a escolha de Marta pelo transplante, mesmo sabendo que significava colocar outra pessoa em risco. Ela me usou para evitar quimioterapia, eu disse, e minha voz saiu morta, vazia.
Ela preferiu me destruir do que passar pelo desconforto do tratamento. Ela é um monstro, assim como o filho. Olhei para Bianca, essa mulher que eu devia odiar, que tinha transado com meu marido, que tinha sido parte da minha destruição. Mas tudo o que eu sentia era uma estranha camaradagem. Duas mulheres destruídas pelo mesmo homem, duas vítimas do mesmo predador. O que você quer em troca? Perguntei. De me dar tudo isso. Nada. Só quero que eles paguem. E quero que você saiba que eu sinto muito. Muito mesmo. Se eu soubesse, nunca teria... Mas você não sabia. E mesmo que soubesse, não sei se teria feito diferença. Rafael é convincente. Ele faz a gente acreditar no que ele quer. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me sinto tão idiota. Bem-vinda ao clube. Depois que Bianca foi embora, liguei imediatamente para a doutora Helena. Ela atendeu no primeiro toque. Ana, tudo bem? Preciso te ver. Agora. Tenho evidências. Muitas evidências. 1 hora depois, estava no escritório dela de novo, despejando tudo. Os e-mails, as mensagens, a gravação, os documentos médicos de Marta, a história de Marcela. A doutora Helena ouvia em silêncio, mas eu via a fúria crescendo em seus olhos. Isso muda tudo, ela disse quando terminei. Isso não é só um caso de danos morais. É fraude sistemática, é conspiração, é possivelmente tráfico de órgãos. Ana, isso vai pro criminal. Eles vão pra prisão. Bom, vou precisar que você seja forte. Vai ter audiências, depoimentos. A mídia vai enlouquecer ainda mais. Vai ser um circo. Não me importo. Quero que todo mundo saiba que tipo de monstros eles são. Ela sorriu. Não era um sorriso gentil. Era um sorriso de predador prestes a atacar. Então vamos destruir eles. Os próximos dias foram uma montanha-russa. A doutora Helena entrou com novas ações, dessa vez incluindo acusações criminais. Fraude, coerção, conspiração para cometer crime. Ela também contatou Marcela em Curitiba. A ex-esposa de Rafael concordou em depor, em adicionar sua história à minha. 2 mulheres, 2 órgãos, o mesmo padrão horrível. A mídia explodiu. Não era mais uma história de divórcio ruim, era um escândalo nacional. Talk shows discutiam o caso. Advogados davam opiniões. Psicólogos analisavam o comportamento de Rafael e Marta. Ativistas pediam mudanças nas leis de doação de órgãos. Eu tinha me tornado o símbolo de algo maior que eu mesma. Rafael tentou dar entrevista para se defender. Foi um desastre. Ele negou tudo, chamou as evidências de falsificadas, me acusou de ser vingativa. Mas quando os jornalistas mostraram a gravação, quando tocaram sua própria voz zombando de mim, rindo da minha ingenuidade, ele ficou pálido. Gaguejou. Desmoronou ao vivo na TV. Foi lindo de assistir. Marta também tentou se pronunciar. Disse que era tudo um mal-entendido, que ela não sabia das intenções do filho, que estava apenas tentando sobreviver. Mas os documentos médicos provavam que ela tinha optado pelo transplante sabendo dos riscos para mim, sabendo que existiam outras opções. Sua defesa caiu por terra. 2 meses após a cirurgia, houve a primeira audiência. Cheguei ao fórum cercada de seguranças porque tinha recebido ameaças. Apoiadores de Rafael, acreditassem ou não, existiam. Pessoas que achavam que eu estava exagerando, que doação de órgãos era um ato de amor incondicional, que divórcio era um direito dele. Gente doente existia em todo lugar. Mas também tinha apoiadores meus. Mulheres segurando cartazes. Justiça pra Ana. Nunca mais. Protejam as doadoras. Foi surreal ver minha dor transformada em movimento, em causa. Dentro do fórum, vi Rafael pela primeira vez desde o hospital. Ele estava magro, pálido, os olhos fundos. Parecia que estava dormindo mal. Bom, espero que estivesse tendo pesadelos. Espero que meu rosto o assombrasse. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e ele desviou o olhar primeiro. Covarde. Marta não estava lá. Seu advogado alegou que ela estava fraca demais para comparecer, que o estresse estava afetando sua recuperação. A juíza não pareceu impressionada. Doutora Monteiro? A juíza Mariana Fonseca disse. Apresente suas evidências. E a doutora Helena apresentou. Cada e-mail. Cada mensagem. A gravação que fez o tribunal inteiro silenciar em choque. Os documentos médicos. O depoimento de Marcela, que estava presente e chorou ao contar sua história, tão similar à minha que doía. Apresentou tudo com precisão cirúrgica, construindo um caso que era impossível de refutar. O advogado de Rafael tentou argumentar. Disse que sentimentos mudavam,
que pessoas se apaixonavam por outras, que a intenção de divorciar não invalidava a doação. Mas quando a juíza perguntou sobre a gravação, sobre os planos feitos meses antes, sobre Marcela, ele não teve resposta. Senhor Santos! A juíza se dirigiu a Rafael diretamente. O senhor tem algo a dizer? Rafael se levantou, e por um momento pensei que ele fosse finalmente admitir a verdade, que fosse pedir desculpas, mostrar arrependimento, ter algum traço de humanidade. Eu amava ela, ele disse, e sua voz estava tremendo. Quando pedi em casamento, quando nos casamos, eu amava ela. Isso mudou. Pessoas mudam. Isso não faz de mim um criminoso. E a gravação? A juíza pressionou. Onde o senhor zomba da sua esposa, planeja a manipulação, ri da situação? Eu estava bêbado, falando besteira. Não era sério. E Marcela? Sua primeira esposa que passou pela mesma situação exata? Coincidência. A juíza riu. Não foi um riso de humor. Foi de descrença absoluta. Coincidência. O senhor espera que este tribunal acredite que foi coincidência que ambas as suas esposas doaram órgãos para sua mãe e foram imediatamente pedidas em divórcio? Sente-se, senhor Santos. O senhor está cavando um buraco mais fundo a cada palavra. A audiência continuou por horas. Testemunhas foram chamadas. O doutor Henrique depôs sobre os protocolos de doação e como eles tinham sido subvertidos. A doutora Camila falou sobre coerção médica e os sinais que deviam ter sido percebidos. Até Bianca depôs, contando sobre como Rafael tinha tentado fazer o mesmo esquema com ela. Quando finalmente terminou, a juíza anunciou que precisaria de tempo para revisar tudo e dar sua sentença. Mas olhando para a cara dela, eu sabia. Sabíamos todos. Rafael estava ferrado. Saí do fórum exausta, mas estranhamente energizada. Havia algo catártico em ter tudo exposto, em ver Rafael se contorcendo, em sentir que finalmente estava sendo ouvida. Minha mãe me esperava lá fora, me abraçou forte. Você foi incrível, ela sussurrou. Tão forte, tão corajosa. Mas eu não me sentia corajosa. Me sentia quebrada. Me sentia como uma mulher que tinha perdido um pedaço de si mesma, literal e figurativamente, e estava tentando descobrir como continuar. Os dias de espera pela sentença foram torturantes. Tentei voltar à rotina normal, mas não existia normal mais. Tinha pedido demissão do trabalho, não conseguia lidar com os olhares, com as perguntas, com a atenção constante. Vivia basicamente na casa da minha mãe, deixando ela me mimar, me alimentar, me manter viva. Comecei terapia. A terapeuta, doutora Paula, era uma mulher gentil na casa dos 60 que tinha visto muito trauma na vida dela. Ela não tinha pena de mim. Não tentava me dizer que tudo ia ficar bem. Ela apenas me dava ferramentas para lidar, espaço para processar, permissão para sentir raiva sem culpa. Você foi vítima de abuso psicológico sistemático, ela me disse numa sessão. Por anos. O que Rafael fez não foi só sobre a doação. Foi sobre controle, manipulação, gaslighting. Ele te moldou para ser a vítima perfeita. Como eu não vi? Porque ele era bom no que fazia. Predadores assim são. Eles estudam você, encontram suas fraquezas, suas inseguranças e usam tudo contra você. Não foi sua culpa não perceber. Foi culpa dele por ser um monstro. Falamos sobre Marta também. Sobre como sogras tóxicas podem destruir casamentos. Sobre como o relacionamento de Rafael com a mãe era claramente doentio. Sobre como eu nunca tive chance de ser amada de verdade porque ele já tinha dado todo o seu amor para ela. É quase edipiano, doutora Paula observou. A relação dele com Marta. Ela é a única mulher que ele realmente ama. O resto de vocês são apenas ferramentas, meios para um fim. A sentença veio 3 meses após a primeira audiência. Cheguei ao fórum com o coração batendo tão forte que achei que fosse sair do peito. A sala estava lotada. Imprensa, apoiadores, curiosos, todo mundo querendo ver como essa história ia terminar. Rafael estava diferente. Tinha perdido mais peso. O terno pendurado solto no corpo magro. Parecia 10 anos mais velho. Marta estava com ele dessa vez, numa cadeira de rodas, aparentando fragilidade. Claramente uma tentativa de ganhar simpatia. A juíza não pareceu se importar. Levante-se, Sr. Santos, ela ordenou. Rafael se levantou, tremendo visivelmente. Este caso, a juíza Mariana começou, é um dos mais perturbadores que já presidi em 20 anos de carreira. O que foi feito à senhora Ana Santos e à senhora Marcela Oliveira não é apenas cruel, é sistematicamente predatório. É um padrão de comportamento que demonstra ausência completa de empatia, de moralidade, de humanidade básica. Ela pausou. Olhou diretamente para Rafael.
O senhor tratou duas mulheres como se fossem fazendas de órgãos. Manipulou, mentiu, fingiu amor para conseguir o que queria. E quando conseguiu, descartou-as como lixo. Isso não é apenas moralmente repugnante. É criminoso. O advogado de Rafael tentou interromper, mas a juíza levantou a mão. Estou falando. No que diz respeito ao divórcio, concedo à senhora Ana Santos a dissolução completa do casamento. O senhor Santos pagará danos morais no valor de 3 milhões de reais. Além disso, o senhor Santos foi considerado culpado de fraude, coerção e conspiração. A sentença é de 8 anos de prisão. O tribunal explodiu. Gritos de choque, de alegria, de indignação. Repórteres gritando perguntas. Rafael desmoronou na cadeira, a cabeça nas mãos. Marta começou a gritar que era injusto, que iam recorrer, que não podiam fazer isso. E quanto à senhora Marta Santos? A juíza continuou, aumentando a voz para ser ouvida sobre o caos. Por cumplicidade nos crimes, por participação ativa no esquema de coerção, a sentença é de 4 anos de prisão. Marta desmaiou. Ou fingiu desmaiar. Difícil dizer. Paramédicos correram para ajudá-la. Mas eu não me importava. Tudo o que eu conseguia sentir era um alívio esmagador, misturado com uma satisfação sombria. Justiça. Finalmente, justiça. A doutora Helena me abraçou, lágrimas nos olhos. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Mas a vitória não parecia como eu tinha imaginado. Não havia fogos de artifício. Não havia euforia pura. Havia apenas um cansaço profundo, uma sensação de que uma batalha tinha terminado, mas a guerra dentro de mim continuava. Saí do fórum sob flashes de câmeras e gritos de repórteres. Minha mãe me guiou através da multidão, me protegendo, me levando para longe. No carro, finalmente desmoronei. Chorei como não chorava desde a cirurgia. Chorei pela mulher que eu era antes de Rafael. Chorei pela inocência perdida, pela capacidade de confiar destruída, pelo pedaço literal do meu corpo que nunca voltaria. Acabou, minha mãe disse, segurando minha mão. Acabou, meu amor. Ele não pode mais te machucar. Mas estava errada. Ele ainda me machucava todos os dias. Na forma como eu pulava quando alguém batia na porta. Na forma como eu não conseguia dormir sem pesadelos. Na forma como eu olhava para a cicatriz no meu corpo e sentia repulsa. Ele tinha ido para a prisão, mas a prisão que ele tinha construído para mim ainda existia. Nas semanas seguintes, a vida tentou voltar ao normal. Os 3 milhões foram depositados na minha conta. Dinheiro que nunca ia compensar o que eu tinha perdido, mas que pelo menos me dava segurança. Comprei um apartamento novo, em outro bairro, longe de todas as memórias. Comecei a decorar, a criar um espaço que fosse só meu, sem nenhum traço de Rafael. Marcela veio me visitar. Encontramos num café 2 mulheres unidas pelo trauma compartilhado. Ela era mais velha que eu, 35, com olhos tristes que pareciam ter visto coisas demais. Como você superou? Perguntei. Não superei. Ela disse simplesmente. Aprendi a viver com isso. É diferente. Você se arrepende? De ter doado? Ela pensou por um longo momento. Sim e não. Me arrependo de ter acreditado nele. Mas não me arrependo de ter tentado salvar uma vida, mesmo que fosse a vida de uma bruxa como Marta. O que eu fiz veio de um lugar de amor. O que eles fizeram veio de um lugar de maldade. Essa diferença importa. Conversamos por horas. Ela me contou sobre sua recuperação, sobre as 2 tentativas de suicídio, sobre como tinha finalmente encontrado um terapeuta que a ajudou. Me contou sobre o novo relacionamento que tinha, com um homem gentil que conhecia toda a sua história e a amava mesmo assim. Existe vida depois disso, ela me assegurou. Existe felicidade de novo. É difícil de acreditar agora, eu sei, mas existe. Quis acreditar nela. Desesperadamente quis acreditar. Comecei a escrever. Não sei porquê. Talvez fosse terapêutico, talvez fosse necessário colocar tudo pra fora de alguma forma. Escrevi sobre tudo. Sobre conhecer Rafael, sobre me apaixonar, sobre a manipulação lenta e constante, sobre a cirurgia, sobre a traição. Escrevi até meus dedos doerem, até as palavras se esgotarem. A doutora Paula sugeriu que eu publicasse. Sua história pode ajudar outras mulheres. Pode ser um aviso, uma luz no escuro para quem está passando por algo similar. Considerei. Mas será que eu queria ser definida por isso para sempre? Será que queria ser a mulher que doou o fígado? Não sabia. 6 meses após a sentença, fui visitar Rafael na prisão. Não sei o que me possuiu. Talvez precisasse de closure, talvez precisasse vê-lo pagando, talvez fosse só masoquismo.
A doutora Paula achou que era uma má ideia, mas não me impediu. Ele apareceu do outro lado do vidro parecendo um fantasma. A prisão tinha quebrado ele de um jeito que o julgamento não tinha. Ele se sentou, pegou o telefone, me olhou com olhos vazios. "Por que você veio?" Ele perguntou. "Não sei. Talvez para perguntar por quê." "Por que eu? Por que Marcela? O que te faz ser assim?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, minha mãe estava morrendo. Ou pelo menos era isso que ela dizia sempre. Desde que eu era criança. "Estou morrendo, Rafael. Você é tudo que eu tenho. Você tem que me salvar." Virou uma obsessão. Salvar ela. Manter ela viva. A qualquer custo. Isso não é desculpa. Eu sei. Não é desculpa. É apenas explicação. Minha mãe me condicionou a vida toda para acreditar que ela era mais importante que qualquer outra coisa. Que sacrificar qualquer coisa, qualquer pessoa, era justificável se significasse mantê-la viva. Você escolheu acreditar nisso. Você escolheu me machucar. Sim, eu escolhi. E agora tô pagando. Você amou? Alguma vez? Mesmo que só um pouco? Ele me olhou, e pela primeira vez vi algo genuíno em seus olhos. Arrependimento, talvez, ou só cansaço. Não do jeito que você merecia. Era a coisa mais honesta que ele já tinha me dito. Levantei, pronta para ir embora, mas ele bateu no vidro. "Ana, espera." Virei. "Eu sinto muito. Eu sei que não significa nada, mas eu sinto. Você não merecia nada disso." "Não, eu não merecia. Mas aprendi algo. Aprendi que sou mais forte do que você sempre quis que eu fosse. Aprendi que posso sobreviver sem você. Na verdade, posso prosperar sem você. Então, obrigada por isso, eu acho. Por me mostrar do que sou capaz." Deixei ele ali, pequeno e quebrado atrás do vidro, e saí da prisão sentindo algo novo. Não era felicidade. Não era perdão. Era libertação. 1 ano depois da cirurgia, eu estava diferente. Não curada, porque algumas feridas nunca curam completamente. Mas diferente. Mais forte, talvez. Ou apenas mais cansada. Difícil distinguir às vezes. Tinha voltado a trabalhar, mas num emprego novo. Uma agência de publicidade pequena que não se importava com minha história, que me contratou pelo meu portfólio e não pela minha notoriedade. Era bom ter uma rotina de novo. Acordar, tomar café, pegar o metrô, fingir que era uma pessoa normal com uma vida normal. Mas não era normal. Nunca seria de novo. Havia cicatrizes, visíveis e invisíveis. A física no meu abdômen, que eu evitava olhar no espelho. As emocionais que me faziam acordar suando no meio da noite, coração disparado, sentindo a lâmina imaginária cortando de novo. A terapia continuava. Doutora Paula dizia que eu estava progredindo, que estava me permitindo sentir em vez de apenas sobreviver. Não tinha certeza se acreditava nela, mas continuava indo toda semana sentando naquele sofá confortável no consultório dela, despejando minha alma. "Você já pensou em namorar de novo?" Ela perguntou numa sessão. A pergunta me pegou de surpresa. "Namorar? Sério?" "É uma pergunta legítima. Você é jovem, Ana. Tem uma vida inteira pela frente. Uma vida inteira com um fígado pela metade e confiança zero em homens. O trauma não precisa te definir para sempre. Mas ele define. Como eu vou confiar em alguém de novo? Como eu vou olhar para um homem e não ver Rafael? Não me perguntar quais são as verdadeiras intenções dele? Com tempo, com paciência. E escolhendo melhor da próxima vez. Ri sem humor. Como se eu tivesse escolhido mal da última vez. Eu achava que tinha escolhido certo. Achava que Rafael era perfeito. Ele era bom em fingir. Isso não é reflexo das suas escolhas. É reflexo do caráter dele. Sabia que ela estava certa teoricamente. Mas no fundo, uma parte de mim ainda se culpava. Devia ter visto os sinais. Devia ter sido mais esperta. Marcela e eu tínhamos nos tornado amigas improváveis. Conversávamos pelo menos uma vez por semana, compartilhando nossas batalhas diárias com PTSD, com ansiedade, com a sensação constante de estar quebradas. Ela tinha superado mais que eu. Tinha 5 anos de vantagem no processo de cura. Mas mesmo ela admitia que havia dias ruins. Sonhei com ele ontem. Ela me contou numa ligação. Estava de volta naquele hospital, acordando da cirurgia, e ele estava lá dizendo que me amava. Acordei chorando. Eu tenho esses sonhos também, onde tudo é como era antes. Onde ele ainda me ama, onde somos felizes, são piores que os pesadelos. Porque nesses sonhos você sente a perda de novo. Toda vez. Exatamente. Bianca também mantinha contato. Ela tinha se tornado uma espécie de aliada inesperada,
testemunhando em cada audiência, fornecendo evidências, usando sua própria dor para ajudar nossa causa. Tinha começado uma ONG voltada para conscientização sobre coerção em doações de órgãos, para proteger futuros doadores de predadores como Rafael. Você devia se juntar a mim, ela sugeriu numa reunião para café. Usar sua voz, ajudar outras mulheres. Não sei se tenho força para isso. Você tem mais força do que imagina. Você sobreviveu, você venceu. Isso conta. Pensei na proposta dela. Parte de mim queria ajudar. Queria transformar minha dor em algo produtivo. Mas outra parte só queria esquecer. Seguir em frente. Fingir que nada disso tinha acontecido. No final, decidi ir devagar. Dei algumas palestras, compartilhei minha história em grupos de apoio, ajudei quando podia. Mas não mergulhei de cabeça como Bianca. Não tinha energia emocional para isso. Ainda estava apenas tentando sobreviver a cada dia. O livro que tinha escrito ficou guardado numa gaveta por meses. Relia às vezes, adicionava trechos, apagava outros. Era terapêutico e torturante ao mesmo tempo. Relembrar tudo, colocar em palavras, admitir a profundidade da traição. Até que uma editora me contatou. Tinham ouvido sobre o caso através da mídia, sabiam que eu estava escrevendo, queriam publicar. A oferta era boa, muito boa. Mas significava expor minha dor para o mundo inteiro ver. O que você acha? Perguntei à minha mãe. Estávamos na cozinha dela, tomando chá, como fazíamos toda semana desde que tudo tinha acontecido. Ela era minha âncora, minha constante, a única pessoa em quem eu confiava completamente. Acho que só você pode decidir isso, querida. Mas se me perguntar se sua história merece ser contada? Sim, merece. Não por você, mas por todas as outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo. E se me arrepender? Então você aprende com isso, mas pelo menos tentou. Assinei o contrato. O livro seria publicado em 6 meses. Trabalhei com uma editora incrível que me ajudou a polir o texto, a organizar os capítulos, a transformar meu trauma em narrativa coerente. Era estranho ler minha história como se fosse ficção, mesmo sabendo que cada palavra era dolorosamente real. Durante esse processo, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi. Tinha desenvolvido ansiedade com ligações depois de todo o assédio da imprensa. Mas algo me fez atender. Alô? Ana? Aqui é o doutor. Henrique! Meu coração acelerou. Não falava com ele desde algumas semanas após a cirurgia. Doutor Henrique. Oi, tudo bem? Tudo. Desculpa ligar do nada. Mas tem algo que preciso te contar. Tá tudo bem com meu fígado? Tem algum problema? Não. Fisicamente você está perfeitamente recuperada. É sobre outra coisa. É sobre Marta. Aquele nome ainda me fazia estremecer. O que tem ela? Ela morreu. Ontem. Complicações da prisão, da saúde debilitada. O fígado que você doou falhou. Fiquei em silêncio processando. Marta estava morta. A mulher que tinha orquestrado minha destruição, que tinha me usado como fazenda de órgãos, que nunca tinha demonstrado um pingo de remorso. Morta. Ana, você tá aí? Tô só processando. Achei que você devia saber. Sei que é complicado. Obrigada por me avisar. Desliguei e sentei no chão da sala, abraçando os joelhos. Devia sentir algo, certo? Alegria? Satisfação? Alívio? Mas tudo que sentia era vazio. Marta tinha morrido com o meu órgão dentro dela. Uma parte de mim tinha morrido com ela. Era perturbador num nível que eu não conseguia articular. Liguei para a doutora Paula. Ela me recebeu numa sessão emergencial. Me deixou falar sem interrupções. Ela está morta e eu não sinto nada, eu disse. Não é normal? Eu devia estar feliz. Devia sentir que justiça foi feita. Não existe resposta certa para como você deveria se sentir, Ana. Suas emoções são válidas, sejam elas quais forem. Mas é como se uma parte de mim tivesse morrido com ela. Literalmente. Meu fígado está apodrecendo dentro de um cadáver agora. Como eu processo isso? Você já perdeu essa parte de si quando fez a doação. A morte de Marta não muda isso. Seu luto é pela perda que já aconteceu, não por ela. Fez sentido de uma forma distorcida. Eu não estava de luto por Marta. Estava de luto pelo meu corpo inteiro, pela minha inocência, pela mulher que eu era antes de tudo isso. Rafael soube da morte da mãe, obviamente. Pedi para a doutora Helena me manter informada. Aparentemente, ele tinha desmoronado completamente. Tentou se matar na prisão. Foi colocado em vigilância suicida. Parte de mim sentiu pena. Só parte. O resto ainda queria que ele sofresse.
O funeral de Marta foi pequeno, discreto. Não fui. Não podia. Mas Bianca foi. Tirou fotos pra mim. Rafael não estava lá, obviamente, ainda preso. Só alguns parentes distantes, algumas amigas da igreja. Poucas pessoas realmente se importavam com aquela mulher venenosa. Semanas depois do funeral, recebi uma carta. Era de Rafael. Minha primeira reação foi jogar fora sem ler. Mas curiosidade mórbida me fez abrir. Ana, minha mãe morreu. A única pessoa que eu realmente amei está morta. E eu tô aqui, numa cela, pagando por crimes que cometi, mas que na época pareciam justificados. Isso não faz sentido mais. Você estava certa sobre tudo. Eu te usei. Usei Marcela. Sacrifiquei vocês no altar da minha devoção doentia à minha mãe. E pra quê? Ela tá morta do mesmo jeito. Seu fígado, seu sacrifício, nada disso importou no final. Eu não tô pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu entendo agora. Entendo a magnitude do que fiz. Entendo que destruí vidas para prolongar uma que não valia a pena ser salva. Minha mãe era um monstro. E ela me transformou num monstro também. Isso não me desculpa, mas explica talvez. Espero que você encontre paz. Espero que seja feliz de um jeito que eu nunca permiti que você fosse. Rafael. Rasguei a carta. Joguei os pedaços no lixo. Suas palavras não mudavam nada. Não desfaziam a dor, não curavam as cicatrizes, não devolviam o pedaço de mim que ele tinha roubado. Mas havia algo catártico em ler aquilo. Em saber que ele finalmente entendia. Que estava sofrendo, que tinha perdido tudo também, mesmo que merecesse. O lançamento do livro foi surreal. Doação Fatal. Uma história de amor, traição e sobrevivência. Chegou às livrarias numa terça-feira chuvosa. Estava aterrorizada. E se ninguém lesse? E se todo mundo lesse e me julgasse? E se eu tivesse cometido um erro enorme ao expor minha vida dessa forma? Mas então começaram as mensagens. Mulheres de todo o país, algumas de fora até, compartilhando suas próprias histórias. Relacionamentos abusivos, manipulação, traições que as deixaram destruídas. Dizendo que minha história tinha dado voz a delas. Que tinham se sentido menos sozinhas. O livro virou best-seller em 2 semanas. Fui convidada para programas de TV, podcasts, entrevistas. De repente, eu era uma voz, uma figura pública, um símbolo de sobrevivência. Era assustador e empoderador ao mesmo tempo. Numa entrevista particularmente emocionante, a apresentadora me perguntou: se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Não faria a doação? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei. Porque se eu não tivesse feito, provavelmente ainda estaria casada com Rafael, sem saber que tipo de monstro ele era. A cirurgia me libertou de uma forma horrível, mas me libertou. Então talvez tenha valido a pena, num sentido distorcido. Você acredita em amor de novo? Eu quero acreditar. Estou aprendendo a distinguir amor real de manipulação. Estou aprendendo que amor não dói. Não exige sacrifícios impossíveis. Não te deixa vazia. Então sim, acho que um dia vou acreditar de novo. E estranhamente, era verdade. Aos poucos, lentamente, estava reconstruindo minha capacidade de confiar. Não completamente, não cegamente como antes, mas com cautela, com limites saudáveis, com amor próprio que não tinha antes. Conheci alguém. Não tinha planejado, não estava procurando. Ele apareceu na minha vida como essas coisas aparecem, inesperadamente. Diego era jornalista. Tinha coberto meu caso na época, mas com sensibilidade e respeito que outros jornalistas não tiveram. Nos encontramos por acaso numa livraria. Ele comprando meu livro, eu comprando poesia. Ana Santos? Ele perguntou hesitante. Desculpa, não quero ser invasivo. Só queria dizer que admiro muito sua coragem. Obrigada, respondi automaticamente, pronta para encerrar a conversa e fugir. Mas então ele continuou. Eu cobri seu caso. Tentei fazer justiça à sua história, contar com humanidade. Espero ter conseguido. Lembrei dos artigos dele. Tinha sido um dos poucos jornalistas que não tinha sensacionalizado, que tinha focado na questão real da coerção médica em vez do drama do divórcio. Você conseguiu, seus artigos foram respeitosos. Obrigada por isso. Conversamos por alguns minutos. Ele era gentil, tinha olhos calorosos e um sorriso fácil. Quando me pediu para tomar café algum dia, meu primeiro instinto foi recusar. Mas então pensei em Marcela, em como ela tinha encontrado amor de novo. Pensei na doutora Paula me incentivando a tentar. Tudo bem, eu disse. Café. Nosso primeiro encontro foi desastroso.
Eu estava nervosa demais, falando rápido demais, rindo alto demais. Diego foi paciente, gentil, não pressionou. No final, admiti. Desculpa, eu sou um desastre em termos de relacionamentos agora. Você passou por um trauma imenso. Não precisa se desculpar por isso. Mas não é justo pra você carregar toda essa bagagem. Todo mundo tem bagagem, Ana. A sua apenas é mais visível. Não me assusta. Fomos devagar. Muito devagar. Café se transformou em jantar. Jantar em caminhadas no parque. Caminhadas em filmes. Ele nunca pressionou por mais. Nunca exigiu respostas que eu não estava pronta para dar. Apenas estava presente, constante, genuíno. Levou meses até eu deixar ele me beijar. Estávamos na varanda do meu apartamento, assistindo o pôr do sol. Ele se inclinou, parou a centímetros dos meus lábios, esperando permissão. Quando finalmente fechei a distância, senti algo que não sentia há muito tempo. Borboletas. Esperança. Possibilidade. Você tá tremendo. Ele sussurrou contra meus lábios. Com medo. Do quê? De que você seja bom demais para ser verdade. De que isso seja outra mentira. Ele segurou meu rosto nas mãos, me olhou nos olhos. Eu não sou o Rafael. Não sou perfeito. Vou cometer erros. Vou te decepcionar às vezes porque sou humano. Mas nunca, nunca vou te usar. Nunca vou te manipular. E nunca vou fingir sentimentos que não tenho. Prometo. Quis acreditar. Desesperadamente quis acreditar. Contei para a doutora Paula sobre Diego na nossa próxima sessão. Ela sorriu. Aquele sorriso raro dela que significava orgulho genuíno. Como você se sente? Aterrorizada. Mas também esperançosa? É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo? Não só é possível, como é saudável. Você não esqueceu o que aconteceu, não baixou sua guarda completamente. Mas está se permitindo sentir de novo. Isso é crescimento, Ana. Diego conheceu minha mãe 3 meses depois de começarmos a namorar. Ela foi protetora, investigativa, fez 1000 perguntas. Ele respondeu todas com paciência e honestidade. No final, ela me puxou para a cozinha enquanto ele estava no banheiro. Esse é diferente, ela disse. Como você sabe? Pelo jeito que ele te olha. Rafael nunca te olhou assim. Com esse respeito. Essa admiração genuína. Tenho medo de me machucar de novo. Eu sei. Mas não pode deixar o medo te impedir de viver, meu amor. Rafael te roubou um pedaço do fígado. Não deixa ele roubar sua capacidade de amar também. Tinha razão. Como sempre. Minha mãe sábia, que tinha visto minha queda e estava me vendo me reconstruir tijolo por tijolo. Levou mais 6 meses até eu mostrar a cicatriz para Diego. Estava num estágio de intimidade onde esconder era impossível, mas eu morria de medo da reação dele. Na primeira vez que tentamos ir além de beijos, tive um ataque de pânico tão forte que ele simplesmente me abraçou e me deixou chorar. Não precisa ter pressa, ele disse, acariciando meu cabelo. Temos todo o tempo do mundo. Mas eu queria. Queria reclamar meu corpo, reclamar minha sexualidade, provar pra mim mesma que Rafael não tinha destruído tudo. Então, numa noite, respirei fundo e tirei a blusa. Diego olhou pra cicatriz. Não com nojo ou pena, mas com algo que parecia reverência. Passou os dedos levemente sobre ela. Isso é prova de que você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. É feia. É linda. Porque faz parte de você. E você é linda. Aone, fizemos amor naquela noite, devagar, com cuidado, com ternura que me fez chorar. Era diferente. Era cura. Era prova de que meu corpo ainda podia sentir prazer. Ainda podia ser amado. Ainda era meu. 2 anos após a cirurgia, minha vida tinha se transformado em algo que eu nunca imaginei possível naquele quarto de hospital onde Rafael tinha me pedido o divórcio. Eu tinha um apartamento que era meu santuário, um trabalho que me realizava, um livro que tinha tocado milhares de vidas. E Diego. Tinha Diego. Ele se mudou para minha casa depois de 1 ano de namoro. Foi uma decisão assustadora carregar tanto peso de compromisso, mas ele nunca me pressionou. Deixou ser no meu tempo, respeitou meus limites, entendeu meus gatilhos. Quando acordava de pesadelos sobre Rafael, era Diego quem segurava minha mão e me lembrava que eu estava segura. A terapia continuava, mas com menos frequência agora. 1 vez por mês, em vez de semanalmente. Doutora Paula dizia que eu tinha feito um progresso notável, que estava me permitindo viver, em vez de apenas sobreviver. Ainda havia cicatrizes, ainda havia momentos difíceis, mas eles não me definiam mais. Marcela tinha se casado. Convidou-me para o casamento e fui com Diego. Ver ela ali, radiante num vestido branco simples, sorrindo para um homem que claramente a adorava,
Foi como testemunhar um milagre. Se ela conseguia, talvez eu também conseguisse. Talvez houvesse vida completa depois da destruição. Você vai ser a próxima. Ela brincou na recepção, apontando para Diego, que conversava com o marido dela. Calma, ainda estamos no modo um dia de cada vez. Mas você tá feliz? Pensei na pergunta. Feliz. Era uma palavra tão simples para um sentimento tão complexo. Sim, de um jeito diferente. Não aquela felicidade ingênua que eu tinha antes, mas algo mais profundo, mais real. Isso é o suficiente. Na verdade, é tudo. A ONG de Bianca tinha crescido exponencialmente. Ela tinha conseguido financiamento, montado uma equipe, criado protocolos para ajudar doadores potenciais a identificarem sinais de coerção. Tinham salvado várias mulheres de situações similares à nossa. Eu ajudava quando podia, dando palestras, compartilhando minha história, sendo a prova viva de que era possível sobreviver. Numa dessas palestras, conheci Sofia. Ela tinha 23 anos, olhos assustados e uma história muito familiar. O namorado estava pressionando ela a doar um rim para a mãe dele. Ela não queria, mas sentia que não tinha escolha. Você sempre tem escolha. Eu disse para ela depois da palestra, segurando suas mãos. Sempre. Seu corpo é seu. Sua vida é sua. Ninguém tem direito de exigir isso de você. Mas ele diz que me ama. Que se eu realmente o amasse, faria isso. Amor não é sacrifício assim. Amor não te destrói. Se ele te ama de verdade, vai respeitar sua decisão. Se não respeitar, então não é amor. É manipulação. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dela enquanto processava. Reconheci aquela expressão. Era a mesma que eu devia ter tido quando as peças finalmente se encaixaram na minha cabeça. Quando a negação se transformou em compreensão dolorosa. Dei meu número para ela. Me liga sempre que precisar. Dia ou noite. Você não tá sozinha. Ela ligou 3 dias depois. Tinha terminado com o namorado. Ele tinha mostrado seu verdadeiro rosto, gritado, ameaçado, implorado. Mas ela tinha se mantido firme. Estava com medo, mas aliviada. Eu salvei minha vida graças a você, ela disse, chorando no telefone. Não, você salvou sua vida. Eu só te mostrei que era possível. Casos como o de Sofia apareciam regularmente agora. A consciência sobre coerção em doações tinha aumentado drasticamente graças ao meu caso, ao trabalho de Bianca, às mudanças na legislação que tinham sido propostas. Rafael e Marta, no final das contas, tinham causado uma revolução. Não intencionalmente, mas mesmo assim, Rafael continuava preso. Soube por doutora Helena que ele tinha se tornado um recluso. Passava a maior parte do tempo na biblioteca da prisão. Lia compulsivamente. Tinha descoberto terapia através de um programa prisional. Estava, aparentemente, tentando se tornar uma pessoa melhor. Ou pelo menos entender por que tinha sido tão monstruoso. Parte de mim queria acreditar na redenção dele. Mas outra parte, a parte que ainda acordava com pesadelos, não conseguia. Algumas coisas eram irreparáveis. Algumas feridas nunca fechavam completamente. Recebi outra carta dele, 2 anos após a primeira. Desta vez, não rasguei imediatamente. Li com Diego ao meu lado, sua mão na minha, me ancorando. Ana, não espero resposta. Não mereço. Mas escrevo porque meu terapeuta disse que poderia ser catártico. Então aqui vai. Passei os últimos 2 anos tentando entender o monstro que eu era. Leio livros sobre psicologia, sobre transtornos de personalidade, sobre relacionamentos abusivos. Vejo minha mãe e eu descritos em cada página. Vejo você como a vítima que sempre foi. Aprendi sobre enmeshment, sobre como minha mãe me condicionou desde criança a acreditar que sua vida era mais importante que a minha, que qualquer outra. Aprendi que isso não é amor, é doença. É abuso disfarçado de devoção maternal. Mas entender não desfaz o que fiz. Não devolve seu fígado. Não apaga sua dor. Não ressuscita o homem que você pensou que eu era, porque aquele homem nunca existiu. Era uma máscara que eu usava tão bem que até eu acreditava às vezes. Vi seu livro. Não posso ler aqui na prisão, mas li resenhas. Dizem que é poderoso, transformador, que está salvando vidas. Fico feliz. Pelo menos algo de bom saiu dessa destruição toda. Torço por você, Ana. Torço para que encontre felicidade real, o tipo que eu nunca poderia ter te dado. Torço para que a cicatriz no seu corpo se torne apenas uma marca, não uma ferida aberta. Torço para que você ame de novo, confie de novo, viva de novo. E quando você conseguir tudo isso, saiba que será apesar de mim, não por minha causa. Sua força sempre foi sua, não minha. Eu apenas tentei destruí-la.
Que bom que falhei. Rafael. Dobrei a carta cuidadosamente. Diego me olhou expectante. Como você se sente? Não sei. É estranho. Parte dele entende agora. Mas isso não muda nada, sabe? Não precisa mudar. Perdão não é obrigatório. Eu não sei se perdoo, mas acho que soltei, sabe? Ele não tem mais poder sobre mim. Não mais. E era verdade. Aquelas palavras na carta não me machucavam como teriam machucado 1 ano atrás. Eram apenas palavras de um homem quebrado tentando fazer as pazes com seus demônios. Eu tinha meus próprios demônios para enfrentar, não precisava carregar os dele também. Diego me pediu em casamento numa tarde tranquila em casa. Nada elaborado, nada grandioso. Estávamos na cozinha fazendo jantar juntos, rindo de algo bobo, e ele simplesmente parou, me olhou e disse: "Casa comigo." Meu primeiro instinto foi entrar em pânico. Casamento. Tinha me casado antes. Tinha prometido para sempre antes. E olha como tinha terminado. Ei! Diego segurou meu rosto, viu o medo nos meus olhos. Respira. Não precisa responder agora. Não precisa responder nunca se não quiser. Só queria que você soubesse que eu quero isso. Quero construir uma vida com você. Mas só se você quiser também. Levei 3 semanas para responder. 3 semanas de terapia intensiva, de conversas com minha mãe, com Marcela, comigo mesma. 3 semanas de pesar prós e contras, de confrontar medos, de aprender a distinguir passado de presente. No final, o que me decidiu foi simples. Diego não era Rafael. Nunca seria. E eu não era mais aquela Ana ingênua que tinha se casado achando que amor resolvia tudo. Eu era mais forte, mais sábia, mais ciente dos meus limites e do meu valor. Sim, eu disse numa noite, depois do jantar, enquanto assistíamos TV enrolados no sofá. Sim, eu caso com você. Ele levou 1 segundo para processar. Sim? Sério? Sério, mas com algumas condições. Quais? Prenup, contas separadas. E se sua mãe algum dia precisar de transplante, você procura outro doador. Ele riu, mas era riso de alegria misturado com lágrimas. Combinado. Minha mãe tem 2 rins funcionando perfeitamente, mas combinado. O casamento foi pequeno. Minha mãe, alguns amigos próximos, Marcela e o marido, Bianca. Doutora Paula até apareceu, o que me fez chorar. Diego tinha sua família também, pais adoráveis que me receberam com calor genuíno, que nunca me fizeram sentir insuficiente. Casei de vestido amarelo, não branco. Branco parecia contaminado. Amarelo era novo começo. Era sol depois da tempestade. Era esperança. A cerimônia foi no jardim da casa da minha mãe. Simples e linda. Quando chegou a hora dos votos, Diego segurou minhas mãos e disse: "Ana, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Sobreviveu ao insurvivível e saiu mais forte. Prometo nunca dar motivo para duvidar de mim. Prometo transparência absoluta. Prometo que seus medos são meus medos, suas cicatrizes são minhas cicatrizes, e sua cura é nossa cura. Prometo amar você do jeito certo, do jeito que você sempre mereceu." Chorei. Claro que chorei. Mas eram lágrimas diferentes das que tinha derramado naquele hospital. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de possibilidade. Meus votos foram mais curtos. Diego, você me ensinou que nem todo homem é Rafael. Que amor pode ser gentil, pode ser seguro, pode ser real. Prometo tentar todos os dias confiar em você, mesmo quando meu trauma gritar para não confiar. Prometo construir uma vida com você baseada em honestidade, respeito e amor do tipo que cura, não do tipo que destrói. Foi perfeito. Pequeno, íntimo, real. Tudo que meu primeiro casamento não tinha sido. A lua de mel foi no Canadá. Lugar neutro. Sem memórias de Rafael. Sem gatilhos. Passamos 2 semanas explorando Vancouver, comendo bem, rindo, fazendo amor, sendo apenas nós 2. Diego nunca reclamou quando eu tinha dias difíceis, quando alguma coisa aleatória me lembrava do trauma. Apenas estava presente, paciente, amoroso. Numa manhã, acordamos cedo para ver o nascer do sol sobre as montanhas. Estava frio, mas lindo. Aquele tipo de beleza que tira o fôlego. "Você tá feliz?" Diego perguntou, me abraçando por trás. "Sim", respondi. E dessa vez não havia hesitação. "Sim, estou." Sem arrependimentos? Milhões de arrependimentos. Mas não sobre você. Nunca sobre você. Voltamos de lua de mel com planos. Queríamos expandir o apartamento, transformar o escritório extra em quarto. Não para bebê ainda, não estava pronta. Talvez nunca estaria. Mas para possibilidades.
para futuros que eu tinha achado impossíveis 2 anos atrás. O trabalho com a ONG de Bianca continuava. Tínhamos conseguido aprovar uma lei estadual que exigia avaliações psicológicas mais rigorosas para doadores vivos, que dava direito legal a doadores de processarem casos de coerção. Era um começo, pequeno, mas significativo. Marcela, Bianca e eu viramos porta-vozes do movimento. 3 mulheres que tinham sobrevivido, cada uma à sua maneira, usando suas vozes para proteger outras. Era empoderador e exaustivo ao mesmo tempo. Numa conferência médica onde fomos convidadas a falar, uma jovem médica residente se aproximou depois. Ela tinha lágrimas nos olhos. Minha irmã passou por algo similar há 5 anos. Doou rim pro namorado. Ele terminou depois. Ela nunca se recuperou emocionalmente. Tentou suicídio 2 vezes. Ouvir vocês hoje, acho que finalmente vou conseguir ajudá-la. Momentos assim faziam tudo valer a pena. Cada palestra difícil, cada vez que tinha que reviver o trauma, cada lágrima derramada contando minha história de novo e de novo. Se uma vida era salva, se uma mulher era protegida, valia a pena. Rafael foi solto em liberdade condicional após 3 anos. Tinha cumprido parte da sentença, mostrado bom comportamento, participado de programas de reabilitação. Soube através da doutreira, Helena, que me ligou imediatamente. Ele não pode se aproximar de você. Tem ordem de restrição permanente. Se ele tentar contato, volta direto para a prisão. Você está segura. Mas não me senti segura. Saber que ele estava lá fora, respirando o mesmo ar, andando nas mesmas ruas, me deixava ansiosa. Diego percebeu, claro. Quer que a gente se mude? Para outra cidade? Outro estado? Não vou deixar ele me expulsar da minha vida de novo. Essa cidade é minha também. Instalamos câmeras de segurança. Diego aprendeu a reconhecer meus sinais de ansiedade. Doutora Paula aumentou nossas sessões temporariamente. Aos poucos, o medo agudo se transformou em vigilância constante, mas manejável. Meses passaram sem incidentes. Rafael tinha desaparecido, aparentemente. Rumores diziam que tinha se mudado para o interior. Estava trabalhando num abrigo de animais, vivia uma vida quieta e solitária. Parte de mim duvidava. Predadores não mudavam tão facilmente. Mas talvez, apenas talvez, ele fosse a exceção. Um dia, 3 anos após a cirurgia, estava na fila do supermercado quando senti alguém me observando. Aquela sensação de arrepio na nuca, de perigo iminente. Virei e estava lá. Rafael. Ele estava diferente. Mais velho, mais magro, cabelos grisalhos nas têmporas. Mas ainda era ele. Ainda era o homem que tinha me destruído. Nossos olhos se encontraram e vi pânico no dele. Ele deu um passo atrás. Levantou as mãos como se para mostrar que não era ameaça. Ana, eu não tô seguindo você. Juro. Eu moro aqui perto. Tô só comprando mantimentos. Meu coração estava disparado. Queria correr. Queria gritar. Queria desaparecer. Mas me forcei a ficar parada, respirar, me lembrar que eu era forte agora. Que ele não tinha poder sobre mim. Você não devia estar perto de mim. Tem ordem de restrição. Eu sei. Eu vou embora agora. Só... Você tá bem? Você parece bem. Não é da sua conta como eu estou. Eu sei. Você tem razão. Desculpa. Ele começou a se afastar. Depois parou. Seu livro. Alguém me emprestou uma cópia. Li. Você tem um talento incrível para contar histórias. Mesmo que a história seja sobre o quanto eu sou um monstro. Era. O quê? Quanto você era um monstro. Não sei o que você é agora, e não quero saber. Deixa pra lá, Rafael. Deixa eu seguir minha vida. Você tá feliz? De verdade? Olhei pra ele. Esse homem que tinha ocupado tanto espaço na minha vida, que tinha me causado tanta dor. E percebi que ele parecia pequeno agora. Patético até. Não era mais o gigante aterrorizante dos meus pesadelos. Era apenas um homem quebrado carregando sua própria culpa. Sim, respondi com firmeza. Sim, eu sou feliz. Apesar de você. Graças ao que sobrevivi. Ele assentiu lentamente. Fico feliz por você. De verdade. E então se virou e foi embora. Fiquei parada ali, tremendo. Até uma funcionária do supermercado perguntar se eu estava bem. Liguei pro Diego. Ele veio me buscar imediatamente. Me levou para casa. Me abraçou enquanto eu processava. Você foi tão forte, ele disse. Tão incrível. Não me senti forte. Me senti aterrorizada. Mas ficou. Não deixou ele te intimidar. Isso é força, Ana. Talvez ele tivesse razão. Talvez força não fosse sobre não ter medo.
Fosse sobre sentir o medo e seguir em frente mesmo assim. Não vi Rafael de novo depois daquele dia. Ele tinha se mantido distante, respeitado os limites. Pequena misericórdia, mas significativa. A vida continuou. Publiquei um segundo livro, este sobre recuperação de trauma, sobre reconstrução após destruição. Foi menos best-seller que o primeiro, mas tocou as pessoas que precisavam ser tocadas. Recebi cartas de sobreviventes de abuso, de pessoas lutando com PTSD, de alguém tentando encontrar esperança nas cinzas de suas vidas. Diego e eu decidimos não ter filhos. Não porque não pudéssemos, mas porque não queríamos. Nossa família era nós, minha mãe, nossos amigos, os inúmeros sobreviventes que ajudávamos através da ONG. Era suficiente. Era completo. 5 anos após a cirurgia, acordei num sábado ensolarado e percebi algo. Não tinha pensado em Rafael em semanas. Ele não ocupava mais espaço constante na minha mente. Ainda havia cicatrizes, ainda havia momentos difíceis, mas eles não me definiam mais. Aconteceu uma coisa estranha, contei para a doutora Paula na nossa sessão mensal. O quê? Eu me esqueci dele. Por semanas inteiras, simplesmente não pensei no Rafael. E quando lembrei, não doeu como costumava doer. Ela sorriu, aquele sorriso de orgulho genuíno. Isso é cura, Ana. Real, profunda, verdadeira. Você chegou do outro lado. Não sei se cheguei completamente. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda fico ansiosa quando vejo homens que se parecem com ele. Cura não é perfeição. É progresso. É a capacidade de viver plenamente apesar das feridas. E você está vivendo, Ana. Plenamente. Corajosamente. Lindamente. Pensei nas suas palavras depois. Tinha razão. Eu estava vivendo. Não apenas sobrevivendo como nos primeiros anos após a cirurgia. Realmente vivendo. Tinha amor, tinha propósito, tinha paz. Não perfeita, mas real. Diego e eu fizemos uma viagem para a Europa para comemorar 5 anos de casamento. Paris, Roma, Barcelona. Lugares que eu tinha sonhado visitar com Rafael, mas nunca tinha. Agora estava lá com alguém que realmente me amava, realmente me via, realmente me valorizava. Em Paris, parados na frente da Torre Eiffel, Diego me virou para ele. Obrigado. Por quê? Por me deixar entrar. Por confiar em mim apesar de tudo. Por construir essa vida comigo. Sei que não foi fácil. Foi a coisa mais difícil e a melhor coisa que já fiz. Nos beijamos ali, cercados de turistas e luzes piscantes. E senti algo que não esperava sentir de novo. Gratidão. Não pelo que tinha acontecido. Nunca por isso. Mas pela pessoa que tinha me tornado por causa disso. Pela força que tinha descoberto. Pela vida que tinha construído das cinzas. A cicatriz no meu abdômen ainda estava lá. Sempre estaria. Mas agora, quando olhava no espelho, não via apenas destruição. Via sobrevivência. Via batalhas vencidas. Via a prova de que eu era mais forte do que qualquer coisa que tentasse me quebrar. 7 anos após a cirurgia, recebi um e-mail. Era do advogado de Rafael. Ele tinha morrido. Overdose acidental de medicamentos prescritos, aparentemente. O advogado estava me informando porque Rafael tinha deixado algo para mim no testamento. Era uma carta. A última. Ana, se você está lendo isso, significa que finalmente encontrei paz. Ou pelo menos o fim da dor. Passei os últimos anos tentando me redimir. Trabalhei com animais abandonados. Achei algum paralelo entre eles e as mulheres que abandonei. Tentei salvar o que podia. Não foi suficiente. Nunca seria. A culpa me comeu vivo. Literalmente. Não conseguia dormir sem ver seu rosto. Não conseguia viver sabendo o que tinha feito. Tentei terapia, tentei religião, tentei tudo. Mas algumas coisas são irreparáveis. Não estou pedindo perdão. Você não me deve nada. Só queria que soubesse que passei cada dia desde aquele hospital desejando poder voltar atrás. Desejando ser diferente, ser melhor. Sua força me assombrou. A forma como você sobreviveu, prosperou, transformou o trauma em propósito. Você sempre foi mais forte do que eu. Foi por isso que escolhi você, eu acho. Procurava força porque não tinha nenhuma. Espero que sua vida seja linda. Espero que nunca pense em mim. Espero ser esquecido, porque é o que mereço. Com arrependimento eterno, Rafael. Dobrei a carta. Não chorei. Não senti alívio ou tristeza ou qualquer emoção forte. Apenas fechamento. O monstro dos meus pesadelos estava morto. A história tinha terminado definitivamente. Diego me abraçou quando contei. Como você se sente? Livre. Finalmente, completamente livre. Enterrei a carta numa caixa no fundo do armário com todas as outras evidências daquela época da minha vida.
Não joguei fora porque fazer história invisível não apaga a história. Mas não precisava olhar mais. Estava lá, segura, contida, no passado onde pertencia. A vida continuou. Sempre continua, não é? Dias bons e ruins, altos e baixos, mas sempre em frente. Aprendi que trauma não desaparece completamente. Vira parte de você, como uma cicatriz física. Mas não precisa te controlar. 10 anos após a cirurgia, estava na casa da minha mãe ajudando a arrumar o jardim quando ela perguntou: "Você é feliz, meu amor?" "Sim, mãe, eu sou." "De verdade? Não só dizendo para me deixar tranquila?" "De verdade." É diferente da felicidade que eu achava que tinha com Rafael. Aquela era baseada em ilusão, em quem eu queria que ele fosse. Esta é baseada em realidade, em quem eu realmente sou. Ela me abraçou, lágrimas nos olhos. Ver você se reconstruir foi a coisa mais linda e dolorosa que já testemunhei. Estou tão orgulhosa. Eu não teria conseguido sem você. Bobagem. A força sempre foi sua. Eu só te lembrei que ela existia. Olhei para o céu azul, para o sol quente, para a vida que tinha construído tijolo por tijolo após ter sido demolida. Pensei em todas as mulheres que tinham entrado em contato, que tinham lido meu livro, que tinham encontrado coragem para sair de situações abusivas. Pensei em Marcela, feliz e casada. Em Bianca, usando sua culpa para criar mudança. Em Sofia e as muitas outras que tínhamos salvado. Rafael tinha tentado me destruir, tinha roubado parte do meu corpo, quebrado meu coração, quase me matado. Mas não tinha conseguido me derrotar. Eu tinha sobrevivido, tinha prosperado, tinha transformado a dor em propósito. A cicatriz ainda estava lá, sempre estaria, mas não era mais ferida. Era prova. Prova de que eu tinha enfrentado o pior e emergido mais forte. Prova de que amor não é sacrifício que te destrói. Prova de que merecemos ser amadas do jeito certo, sem condições impossíveis, sem jogos cruéis, sem manipulação. Diego apareceu no jardim, 2 xícaras de café nas mãos. Passou uma para mim, me beijou na testa. Pensando no quê? Em como a vida é estranha. Como algo tão horrível pode eventualmente levar a algo tão bom. Você é incrível, sabia? Sou sobrevivente. Tem diferença. Não. Você é as 2 coisas. E muito mais. Sentamos no jardim da minha mãe, tomando café, assistindo as borboletas dançarem entre as flores. Eu tinha uma cicatriz que nunca desapareceria. Tinha pesadelos que ainda me acordavam às vezes. Tinha momentos de ansiedade, de medo, de lembrança dolorosa. Mas também tinha amor. Tinha propósito. Tinha paz. Tinha uma vida que era minha, construída nas minhas condições, cheia de pessoas que realmente me valorizavam. Tinha Diego, que me amava sem exigir sacrifícios. Tinha minha mãe, minha rocha. Tinha Marcela e Bianca, irmãs de trauma transformado em força. E tinha eu. A Ana que tinha sobrevivido. A Ana que tinha se recusado a desistir. A Ana que tinha pegado os pedaços quebrados de si mesma e construído algo novo, algo mais forte, algo real. Rafael tinha tentado me usar e descartar, mas no processo, tinha me dado o maior presente sem querer. Tinha me mostrado minha própria força. Tinha me forçado a aprender meu valor. Tinha me empurrado para uma jornada de autodescoberta que nunca teria feito de outra forma. Não agradeço por ele. Nunca vou. Mas agradeço pela mulher que me tornei apesar dele. Pela vida que construí das cinzas. Pela prova diária de que nenhum homem, nenhum trauma, nenhuma traição pode nos definir a menos que deixemos. Somos mais do que o que foi feito conosco. Somos mais do que nossas cicatrizes. Somos sobreviventes, guerreiras, mulheres que se recusaram a ser quebradas permanentemente. E isso, no final, é suficiente. É mais que suficiente. É tudo. Olhei para a cicatriz através da blusa fina. Passei os dedos sobre ela, sentindo a pele levantada, o tecido diferente. Meu corpo tinha se sacrificado. Tinha dado parte de si para salvar alguém que não merecia. Mas tinha se curado. Tinha se regenerado. Tinha continuado vivendo, continuando me carregando, continuando forte. Se meu corpo podia fazer isso, eu também podia. E estava fazendo. Cada dia. Cada momento. Cada respiração. Estava vivendo. Realmente, completamente, corajosamente vivendo. E isso, afinal, era a melhor vingança. A melhor vitória. A melhor prova de que Rafael tinha perdido e eu tinha ganhado. Porque no final ele estava morto ou preso ou perdido. E eu estava aqui, viva, amada, inteira, mesmo com pedaços faltando. Inteira do jeito que importa. Inteira onde conta. Inteira.